Olá pessoal, a aula de hoje será sobre criptografia quântica, certo? Bom, a criptografia quântica ela é uma das vertentes da teoria da informação quântica. E dentre as várias vertentes dessa teoria, você tem a computação quântica, você tem a metrologia quântica, criptografia quântica é outro, tem várias frentes de aplicação da teoria da informação quântica. E na maioria dessas aplicações, na prática, você precisa manipular sistemas quânticos que, em geral, é muito complicado. Exigem experimentos bastante sofisticados para que você consiga botar em prática uma computação quântica de uma maneira proveitosa para a nossa sociedade, por exemplo. No caso específico da criptografia quântica que a gente vai falar hoje, o grau de sofisticação dos experimentos não é tão grande. A prova disso é que já se realiza na prática, e até para fins comerciais em alguns lugares da Europa e da China, a aplicação da criptografia quântica, porque na maior parte das vezes exige só manipulação de sistemas ópticos, ou seja, emissão controlada de fótons, e que você faça uma manipulação dos graus de liberdade, por exemplo, de polarização ou graus de liberdade espaciais. Então, não é muito complicado quando comparado a aplicações de computação ou de metrologia quântica, certo? Bom, então o tema de hoje vai ser essa vertente que é criptografia quântica. Bom, na prática, pessoal, vocês vão ver aqui que essa palavra criptografia quântica, apesar de largamente utilizada, não é uma boa terminologia. A melhor terminologia seria distribuição de chave quântica, em inglês Quantum Key Distribution, tá? Porque ela consiste no seguinte: basicamente a tarefa é você tem um emissor de uma informação, a gente vai chamar de Alice, como de costume, e um receptor de uma dada informação, Bob. Então você tem essas duas partes. Na verdade, não precisa nem ser emissor e receptor. Essas duas pessoas elas precisam estabelecer uma chave, um código entre elas, que só elas saibam, tenham acesso, e a partir desse código elas vão poder trocar mensagens indeterminadamente através da codificação dessa chave e a decodificação da chave. Ou seja, a Alice pode enviar uma mensagem codificada para Bob, qualquer que seja ela, codificada com base na chave, e Bob vai decodificar essa mensagem com base na chave que é de conhecimento somente dos dois. É como se fosse uma senha, um método de embaralhamento, digamos assim, da informação. Isso é feito por quem faz a criptografia da mensagem, né? E a pessoa que recebe aquela mensagem criptografada, ela vai decifrar, tendo conhecimento daquele mesmo código que foi usado para codificar. Então, esse código, que a gente chama de chave, tem que ser conhecimento somente entre essas duas partes que querem estabelecer a comunicação, que a gente vai chamar de Alice e Bob. Então, basicamente, o papel da mecânica quântica nesse tema de criptografia quântica, ou distribuição de chave quântica, é uma maneira segura que essas duas partes, Alice e Bob, é uma maneira segura para que elas estabeleçam essa chave de modo que só elas tenham conhecimento dessa chave, ninguém mais. Para que isso? Para que ninguém de fora possa decodificar a mensagem e descobrir qual é a mensagem que eles estão enviando de um para o outro. Então a ideia é essa, de novo, utilizar a mecânica quântica para estabelecer uma distribuição entre essas duas partes de maneira segura, para que só elas duas consigam se comunicar a partir dessa chave, certo? Então vamos lá, criptografia quântica. Criptografia quântica. Certo? Bom, então tem várias propostas de formas de você utilizar a mecânica quântica para estabelecer a distribuição dessa chave entre as partes interessadas.
mas a gente vai ver as duas que eu diria são as mais famosas, as mais importantes. São dois protocolos de distribuição de chave, que são o BB84, tem esse nome porque BB é a sigla dos dois cientistas que propuseram, Bennett e Brassard, e 84 que foi o ano da proposta, 1984. E a outra que a gente vai ver é o protocolo E91, Ed Eckert, que foi um autor só, Arthur Eckert, e 91 que o trabalho foi proposto em 1991. E o que esses trabalhos têm em comum é, como eu falei, a distribuição dessa chave entre as duas partes interessadas, né, de maneira segura, para que não seja violado por nenhum espião, por exemplo. E esses dois protocolos eles vão se utilizar de recursos da mecânica quântica para garantir a segurança da distribuição ou do envio dessa chave entre as duas partes inicialmente interessadas aí, tá certo? Então vamos lá. Então, antes de falar sobre os protocolos de fato, eu acho que é importante a gente comentar sobre o que é uma chave quântica, uma chave criptográfica, em geral, nada quântico, como é que você pode codificar uma mensagem e decodificar uma mensagem a partir do estabelecimento de uma chave, como é que você faz isso, certo? Bom, então, falar sobre segurança da informação, tá? Segurança da informação, ou seja, chave de segurança. Vamos falar de chave de segurança, certo? Como primeiro exemplo, pessoal, de chave de segurança, eu vou comentar sobre o que é conhecida como a chave de segurança mais simples, para que a gente possa entender as mais complicadas. A chave de segurança mais simples que existe, ou pelo menos que se tem conhecimento, é a cifra de César. Por que tem esse nome? Cifra quer dizer código, e de César porque foi utilizado pelo imperador romano Júlio César, aí acho que um século antes de Cristo, mais ou menos. E o Júlio César ele utilizava esse método de criptografia, pode-se dizer assim, para que ele pudesse estabelecer a comunicação entre ele e os aliados dele, evitando que inimigos decifrassem a mensagem para causar problemas, digamos assim, para o Império Romano naquela época. Então, o Júlio César, não sei se foi ele que criou, ninguém sabe se foi ele que criou esse método, mas o fato é que, historicamente, a gente sabe que ele utilizava bastante, e eu vou dar esse primeiro exemplo, tá? Um exemplo, cifra de César, certo? Então, chave número 3. Tá? Essa era a chave, o número 3 que eu estou usando nesse exemplo, a gente vai ver por quê. Esse número 3 era justamente o número que o Júlio César gostava de usar para codificar as mensagens dele. Então, de que forma a gente pode usar o número 3 para codificar uma mensagem? Então, vamos lá. Vamos pensar numa palavra. Tá? A palavra que eu vou utilizar é justamente a palavra informação. Certo? Vou escrever informação na língua portuguesa, aqui. Então, informação. Certo? Então, como é que com a cifra de César, cuja chave é o número 3, a gente codifica essa mensagem, essa palavra informação? É simples. O que essa cifra de César faz é ela desloca cada letra que compõe a mensagem do número de lugares correspondente à chave de segurança no alfabeto. Ou seja, cada letra dessa vai ser substituída por 3 letras que ocupam, por uma letra, a letra que ocupa o terceiro lugar posterior a cada uma delas no alfabeto. Então, por exemplo, a letra I você vai substituir por a seguinte é J, depois tem o K,
L, né? Então, JKL, então, ao invés de I, você vai escrever um L aqui, certo? Que vai ser a troca. A letra N vai ser substituída pela terceira letra subsequente. N aí vem O, P e Q. Então, você vai ter uma substituição pela letra Q. E agora, para ir mais rápido, para a gente ficar fazendo isso, vocês já viram qual é o método, né? Então, só vou copiar aqui, vai ser I, vai ser R, vai ser U, vai ser P, vai ser D, vai ser F, vai ser D de novo e vai ser R, certo? Note que o cedilha aqui e o A contínuo, tá? Eu estou usando como se fosse C e A normalmente. Então, o que é que foi feito aqui, pessoal? O que foi feito é que cada letra que compõe a palavra informação foi deslocada de 3 lugares no nosso alfabeto, certo? Nosso alfabeto compõe 26 letras, como a gente sabe. Então, ao invés, no caso lá de Júlio César, se ele fosse escrever, se ele falasse, por exemplo, a língua portuguesa e quisesse codificar essa palavra como ele gostava de fazer, com o número 3, ao invés da palavra informação, ele ia escrever essa coisa que não tem sentido nenhum, certo? Então, o que ele faria aqui seria deslocado 3 vezes. Isso daqui é a codificação. Essa é a codificação, tá? E a pessoa que recebia a mensagem, né, ela teria que saber esse código de César. Isso tem que ser uma coisa, essa é a chave, né? Essa chave teria que ser discutida, né? Tinha que ser acertada, digamos assim, em comum acordo, e todos sabendo disso, o receptor e o César, que eram emissores, tinham que saber essa chave para a pessoa que recebesse poder decodificar a mensagem. Então, para decodificar, é somente voltar 3 lugares no alfabeto e você teria com decodificação, né? Codificação. Então, assim você codifica e voltando você decodifica, né? Você decifra a mensagem. Entendeu? Então, inteligente, né? Se você pensar que isso foi feito há mais de 2000 anos, então realmente é uma técnica interessante de segurança de mensagens, certo? E sofisticações desse método de chave de segurança de criptografia a gente usa hoje em dia para quando vai enviar um e-mail, garante a segurança das nossas senhas de contas bancárias, etc. Então, essa coisa de criptografia é um estudo com essa finalidade, manter segurança de envio e recepção de mensagem, certo? Para isso, você estabelece uma chave para que você possa se comunicar da maneira adequada, certo? Tá bom, agora, apesar de interessante, de inteligente para a época, hoje em dia isso não seria muito eficaz, porque o número de possibilidades que você poderia usar para essa chave aqui, o César gostava do número 3, mas o número máximo possível com esse método da cifra de César seria 26 números possíveis. Ou seja, você poderia deslocar de uma casa cada letra, 2, 3, até a 26ª letra, a letra Z do alfabeto, né? Então, uma pessoa hoje em dia, se quisesse quebrar um código desse tipo, né, não levaria muito mais do que meia hora ou 1 hora, porque é só você testar as 26 possibilidades, 26 números possíveis para achar, e aí, quando você achar uma mensagem que faz sentido, então você sabe que aquela era a mensagem original. Então, para os dias de hoje não seria uma coisa muito inteligente de se fazer. Mas, como eu disse, houve sofisticações desse método que são utilizadas hoje, que é fazer uma chave mais longa, né? Então, como é que a gente poderia fazer uma chave mais longa? A palavra informação, ela tem 10 letras. Você poderia utilizar uma chave de segurança sendo um número com 10 dígitos, e cada dígito corresponderia ao número de casas, número de lugares no alfabeto em que você deslocaria cada letra.
como é que se faz isso? Por exemplo, né? Então, sofisticação, né? O aprimoramento, melhor assim, aprimoramento. Então, a gente pode usar uma chave, né? Que eu escolhi aqui. A chave, ao invés de somente a letra 3, a gente pode utilizar uma chave desse tipo aqui, ó. 4, 9, 1702, 25, 87. Pronto. Isso é uma chave de segurança com 10 dígitos. Tá? Cada dígito desse, se eu estou escrevendo em representação decimal, cada dígito tem 10 possibilidades. Tá? Então, o que é que significa aqui? Ao invés de eu deslocar todas as letras de 3 casas no alfabeto, eu vou deslocar cada letra dessa do número correspondente que eu tenho aqui na chave de segurança. Então, ó, a letra I eu deslocaria de 4 casas, a letra F eu deslocaria de 9, e assim por diante. Uma para a letra F, e aí a gente desloca de maneira distinta cada letra da nossa palavra. Né? Então, como é que ficaria? Vamos repetir com a palavra informação, tá? Então, vamos lá. Informação. Tá? Como é que fica? Né? Nesse caso aí, pessoal, eu vou pegar aqui que eu já fiz, tá? Vocês podem até conferir e fazer essa brincadeira. Né? Ficaria assim, ó. O I, quando deslocado de 4 casas, ficaria M, o N viraria W, o F viraria G, aí vai V, R, fica R mesmo, que é o 0 aqui, né? C, H, I, acho que eu esqueci alguma, M, W, G, V, R, aqui era O, desculpa, O, C, H, I, e a última é a letra V. Então pronto. Com essa chave de segurança aí, de 10 dígitos, então a codificação da palavra informação ficaria dessa forma, também não faz sentido nenhum. Quem lê uma coisa dessa nunca vai saber que é a palavra informação. Tá, agora por que esse método é melhor do que esse? Do que esse aqui, né? Por que aquele lá é melhor que esse primeiro? Porque, como eu falei, esse daqui só tem 26 possibilidades. E aquele lá tem quantos? Muitas possibilidades mais, né? Por quê? Como é o código é um número com 10 dígitos, dígitos decimais, em cada possibilidade, cada dígito corresponde a 10 possíveis números. Então, o número de chaves possíveis de codificação dessa palavra seria 10 elevado a 10. A 10 elevado a 10ª potência. Que número é esse? É enorme, né? 10 bilhões. Esse é o número. Então, é um número realmente gigantesco. Então, é o número 10 bilhões é o número de possíveis chaves de codificação para aquela palavra. Né? Se esse daqui, como eu falei, uma pessoa poderia trabalhar durante, no máximo, meia hora para descobrir qual é o número dos 26 possíveis. Nesse caso aí, pode ter certeza que uma pessoa trabalhando durante a vida dela inteira, desde que nascer até a morte, depois de 100 anos aí, é pouco provável que ela encontre qual é a chave, porque 10 bilhões realmente é um número gigantesco. Tá? Bom, mesmo assim, pessoal, mesmo o 10 bilhões sendo um número gigantesco, computadores dos dias de hoje, eles conseguem fazer esses testes de 10 bilhões de possibilidades em poucos segundos, por incrível que pareça. Então, mesmo assim, não é uma chave tão segura quanto parece. Então, o que é que se faz hoje? Você aumenta mais ainda o tamanho dessa chave. E nas chaves de segurança que a gente usa hoje em dia, né, ela é composta de um algarismo de 256 dígitos
binários. Esses aqui são 10 dígitos decimais, tá? Então, chaves atuais tem 256 dígitos binários, tá? Binário, vocês sabem que você pode fazer uma conversão da representação binária para a representação decimal. Para comparar com esse, é melhor a gente converter isso em decimal. E 256 dígitos binários, quando convertidos em decimais, dá aproximadamente aí, né, 77 dígitos decimais, certo? Que é muito maior do que 10 dígitos decimais do que esse. Então, seria nesse caso uma chave de segurança que teria nela 10 elevado a 77, a potência. Então, realmente o número de possibilidades é gigantesco, mas que na prática, na computação, a conversão para a chave de segurança geralmente é de dígitos binários para dígitos hexadecimais. Não sei se a representação hexadecimal é comum para vocês, mas, por exemplo, dígitos binários só pode 0 ou 1, né? Decimais você tem do 0 até o 9 de possibilidades. Hexadecimal é um tipo de representação que você tem 16 possibilidades para cada dígito, tá? Então, geralmente se codifica assim, utiliza algumas letras, alguns números para dar conta das 16 possibilidades. E em termos de representação hexadecimal, seriam 64 dígitos, ou, né, 64 dígitos hexadecimais, tá? Hexadecimais. Certo? O que é que isso quer dizer? Se cada dígito tem 16 possibilidades, você tem 64 dígitos, quantas chaves são possíveis? 16 elevado a 64, que é um número gigantesco. Então, só para você ter uma ideia do quão grandes são esses números, fizeram um cálculo aí que se 100 mil supercomputadores trabalhassem em conjunto, para testar todas as possibilidades, elas seriam testadas todas essas possibilidades em aproximadamente 1 trilhão de anos. Olha, pessoal, 1 trilhão de anos é muito mais do que a idade do universo, que é estimada em aproximadamente 14 bilhões. O que é que eu quero dizer com isso? Com a tecnologia atual, é impossível você quebrar uma chave atual como essa, tá? Então, eu espero que com esses exemplos aqui, vocês tenham entendido a importância da chave. Então, ter a chave, se você tiver a chave, só você e a pessoa que você quer se comunicar, o que é que eu quero dizer? Com a tecnologia atual, ninguém vai poder descobrir as mensagens que você e seu colega estão trocando. Ninguém descobre. Mas para isso, de novo, só você e seu colega, no caso, só Alice e Bob, têm acesso a essa chave. Ninguém mais pode ter. Se só eles dois tiverem, a comunicação está segura. Aí que entra o papel da criptografia quântica ou da distribuição de chave quântica, como eu falei. Você vai utilizar as leis da mecânica quântica para garantir que somente essas duas pessoas compartilhem essa chave de segurança e se comuniquem a partir disso em segurança para o resto da vida delas. Essa que é a ideia, certo? Então, tendo entendido a noção de chave de segurança, vamos aos protocolos. O primeiro, como eu falei, eu vou falar sobre o protocolo BB84, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Bom, eu vou apagar aqui também, tá? Vou dar logo tudo, porque realmente eu vou falar agora de como estabelecer essa chave de segurança. Vocês já entenderam a importância de ter uma chave de segurança, tá? Então, o que tem que ficar de informação aqui eu acabei de apagar uma sequência de 10 dígitos decimais, mas que pode ser representado tanto uma sequência em dígitos binários, que é uma sequência de 0 e 1, que pode ser convertido também em uma sequência de dígitos hexadecimais. Então, no fim das contas, se você compartilhar uma sequência longa de dígitos binários, 0 e 1, 256, como eu falei ali, você tem
com segurança uma chave que ninguém consegue quebrar com a tecnologia atual. Então, tudo se resume em compartilhar uma sequência longa de zeros e uns. Espero que isso tenha ficado claro. Tá? Essa é a mensagem principal por enquanto. Vamos lá. Então, como eu disse, a ideia agora é estabelecer um método para que a gente faça com que Alice e Bob compartilhem só eles essa chave de segurança. Tá? Então vamos lá. Protocolo BB84. Tá? Vamos lá. Protocolo BB84. Certo? Bom, a ideia aqui é o seguinte, pessoal. Você vai ter Alice e Bob, tá? Vou botar aqui Alice. Tem a Alice aqui. E aqui no cantinho eu vou botar o Bob. Certo? E esses dois, eles são os encarregados aí de compartilhar essa mensagem de maneira segura. A gente vai ter que dar um jeito nisso, tá? Então, para isso serve o protocolo BB84. O que vai acontecer é o seguinte, pessoal. O protocolo propõe que Alice envie para Bob uma sequência de partículas de spin meio, uma a uma, tá? Da seguinte forma. Então, você tem a Alice enviando partículas de spin meio para Bob. Então, imagine que ela consegue separar essas partículas uma a uma e envia para Bob. O que o Bob vai ter, ele vai ter que analisar, o que ele vai ter que fazer, ele vai ter que analisar essas partículas para tentar descobrir o spin delas, né? Ou seja, a projeção de spin dessas partículas. Para isso, ele vai precisar de um dispositivo do tipo Stern Gerlach, ou seja, um ímã com campo magnético não uniforme, como a gente já vem discutindo em algumas aulas anteriores, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai ter que ter um ímã aqui, ou ter esse ímã logo aqui, polo norte, polo sul, certo? E ele vai ter também uma tela de detecção aqui, ó. Ele vai ter uma tela de detecção dessas partículas, tá? E essa tela, eu vou dizer que ela tem dois eixos. Eu vou estabelecer esses eixos aqui, o eixo Z, e vou estabelecer o eixo X, tá? Nessas direções que eu estou especificando aqui. E se o ímã estiver alinhado na direção Z, como está aqui na figura, a gente sabe que essas partículas ou vão subir, né, ao longo desse eixo, ou vão descer, tá? E você tem aqui essa direção aqui do eixo Z, mas suponha também que o Bob tem um controle desse ímã que ele pode girar do eixo Z para o eixo X também, voltar a hora que ele quiser, ou seja, ele pode escolher que projeção de spin das partículas que a Alice está enviando para ele uma a uma. Ele pode escolher medir ou qual é o spin na direção Z ou na direção X. No fim das contas, ele quer descobrir se é up ou down na direção Z e up ou down na direção X, tá? Então, se ele deixar na direção Z, esses são os dois locais de detecção das partículas. Se por acaso ele girar o aparato dele para o eixo X, as partículas vão, elas vão ser detectadas em dois pontos ao longo do eixo X. Aqui seriam dois, se aqui são dois pontos possíveis ao longo do eixo Z, porque o spin é quantizado, aqui seriam dois pontos possíveis ao longo do eixo X, tá? Então, seria um ponto aqui ou um ponto aqui, certo? Vou até botar um X aqui para ficar mais claro, certo? Então, esses são os 4 pontos possíveis de detecção das partículas que a Alice está mandando para a Bob, porque ele só está tendo essa liberdade de medir ao longo do eixo Z ou ao longo do eixo X, com o aparato dele, com o ímã, tá? É só mudar a direção do ímã. E ele faz isso com cada partícula que a Alice está mandando uma a uma. Suponha que ela manda de 10 em 10 segundos, ela manda uma. E para dar tempo o Bob girar, se ele quiser ou não, cada partícula, cada
a orientação do ímã para cada partícula que está sendo recebida, tá certo? Note, claro, você já sabe que cada partícula dessa você só pode descobrir qual é a projeção de spin em uma direção, não dá para saber em duas, né? A quântica proíbe isso, certo? Tá, então, que mais que a gente tem que entender aqui, né? O que a gente tem que entender é o método de codificação. Vamos supor que toda vez que o Bob, isso já está acordado entre eles, tá? Toda vez que o Bob detectar um spin-up, independente de qual seja a direção, faz de conta que ali está mandando a informação do dígito binário 1 para ele, e se for um down, faz de conta que é o dígito binário 0, tá? Então, toda vez que for up, que é aqui, ó, aqui é up, e é prazer, e aqui é down prazer, tá? E aqui seria um up em x e aqui seria down em x. Então, se uma partícula for detectada aqui ou aqui, é porque a Alice enviou um número 1 para ele, e se for aqui, nesse ponto ou nesse ponto, seria o número 0, o dígito 0, certo? Tudo bem. E o que é que a Alice, sim, eu falei que a Alice está mandando essas partículas de spin meio para ele, mas com spin qualquer? Não. O protocolo diz que a Alice vai mandar essas partículas aleatoriamente com os seguintes estados, ou up em Z, ou down em Z, ou up em X, ou down em X. Ou seja, o que ela está mandando para o Bob são essas possibilidades aqui, ó. Up em Z, e down em Z, e up em X, e down em X. Certo? Ela pode preparar esses estados, a gente já sabe também, se ela tiver um Stern-Gerlach na mão dela lá, tiver um forno, tal, um filtro é uma das bifurcações, então ela pode escolher tranquilamente uma dessas 4 possibilidades e enviar para Bob. Então essa é a ideia. Bob não sabe, e em princípio ninguém sabe, só a Alice está sabendo qual a sequência de ups e downs na direção Z e X para Bob. Então, o que está acontecendo, ela está mandando essas 4 possibilidades e o Bob, aleatoriamente, a Alice também não sabe nada sobre isso, em que direção o Bob vai escolher medir o spin dessa partícula, se é na direção X ou Z para cada uma que ele está recebendo. Tá? Isso não é pré-estabelecido, nem os estados que a Alice está mandando, nem o modo, ou seja, a base em que Bob está tentando descobrir esse spin. Isso não precisa ser, e aliás, não deve ser comunicado entre eles. Essa que é a ideia. Tá? Certo, então vamos seguir. Né? Certo. Tá, então o que tem que ser feito, pessoal, é o seguinte. Vamos supor que a Alice envie um número bastante grande de partículas para ele, escolhendo aleatoriamente entre aquelas 4 possibilidades. Vamos supor que a Alice faz isso. Vamos supor que envia 500 partículas para o Bob. E cada partícula dessa que ele está recebendo, ele vai medir ou na direção X ou Z, que a Alice não tem nada a ver com isso. E ele vai anotar se é up ou down e tudo mais. Certo, depois que forem concluídas as 500 medidas, ele até pode ligar para ela: Alice, recebi todas as 500, fecharam as medidas. O que é que eles vão fazer em seguida? O protocolo diz o seguinte, pessoal: depois que as medidas forem concluídas, eles podem se comunicar para revelar entre si quais foram as bases em que eles trocaram essas partículas. Por exemplo, a Alice ela não vai dizer se era up ou se era down. A Alice, ela só vai dizer: olha, Bob, a primeira partícula eu enviei na direção Z. A segunda eu também enviei na direção Z. Não vai dizer se é up ou se é down. Isso o segredo está aí. Tá? Por que ela não vai revelar se é up ou se é down? Porque nessa comunicação por telefone, alguém pode grampear o telefone, aí o espião pode atuar. Tá? Então, o que tem que ser mantido em segredo entre eles, aliás, o up e down, eles não podem revelar em momento nenhum. Essa parte você evita de ser espionado, você só revela a base, tanto de envio por Alice, ela vai fazer isso, e ele vai revelar também a base que ele mediu. Ele também não vai dizer os resultados da medida.
o segredo está aí. Tanto se é up ou se é down, a Alice vai manter esse segredo e o Bob vai manter o segredo se ele medir o up ou down. Então, vamos ver por quê, né? Então, tudo que vai ser revelado, digamos, publicamente, será as direções em que a Alice enviou as partículas. A primeira foi em Z, a segunda foi em X, a terceira foi em X, e assim por diante. E o Bob vai dizer a base. Olha, a primeira partícula eu medi em Z, na direção Z. A segunda também. A terceira foi em X, a quarta foi em Z de novo. E aí, ele vai... Tudo que eles vão se comunicar publicamente, sem medo de serem espionados, tanto as bases do envio, quanto as bases da medida. O primeiro por Alice, o segundo por Bob. E o segredo é mantido em relação ao fato de ter sido up ou down, tanto no envio de Alice quanto na recepção de Bob. Por que isso, pessoal? Porque pelo seguinte, quando eles revelarem publicamente as bases de envio e de recepção, eles vão saber o seguinte: às vezes vai coincidir a base de envio e a base de recepção. Ou seja, às vezes a Alice vai mandar uma partícula com spin na direção Z e o Bob vai medir, coincidentemente, o spin na direção Z. Esse caso é importante porque se a Alice mandou up em Z, o Bob vai descobrir na medida. Eles não teriam revelado para ninguém, mas ele vai descobrir na medida que se ela só disse publicamente que enviou em Z e ele disse publicamente que mediu em Z também. Então o que é que eles sabem? Olha, então o que você mediu aí foi exatamente o que eu mandei. Não vamos falar para ninguém espionar, mas essa correspondência existe. Aí vamos supor que depois ela enviou uma partícula com polarização em X, com spin na direção X, e ele errou, fez a medida na direção Z. Nesse caso, pode dar up ou pode dar down, eles não têm como entrar em acordo em relação a isso. Porque um up, digamos, em X, pode dar up ou down em Z. Não tem como prever isso. E eles também não vão precisar revelar. Então, esse dado em que eles discordam, a emissão e a recepção foi feita em bases diferentes, eles vão descartar. Isso aí não vai servir para nada, porque não tem como eles terem certeza que o up enviado vai ser um up recebido, tá? Quando as bases discordam, tá? Mas quando as bases coincidem, eles podem ter certeza de que o que foi enviado realmente foi recebido e eles não precisam revelar essa informação. Então isso que é interessante, tá? Então vamos ver um exemplo, tá? Vamos aqui ver um exemplo que é o seguinte, né? Eu acho que com um exemplo é a melhor forma da gente ver isso. Eu vou apagar aqui esse lado, porque eu vou fazer um exemplo grande, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou dar um exemplo dos estados. Vamos dar 10 estados. Vamos supor que a Alice mandou 10 partículas para a Bob, aleatoriamente nesses 4 estados. Tá? Então, o que é que a Alice fez? Tá? Alice, ela enviou primeiro um Z-, depois enviou um X+, X-, desculpa. Depois ela enviou um Z+, depois ela enviou um X+, depois enviou um X-, depois enviou um Z+, depois enviou um X-, depois enviou um Z+, depois enviou um Z-, depois enviou um Z-, tá? Bom, eu vou botar mais 2 aqui, tá? Só para... Vou botar um X+ aqui e vou botar um outro X+ aqui. Pronto. Só como esse exemplo. Tem 12, acredito que tem 12 partículas aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Então, essas foram os estados das 10 partículas que a Alice enviou para a Bob. Tá? Então, isso ela não precisa falar para ninguém, ela enviou para ele. Certo? Agora vamos supor que a sequência de bases que o Bob mediu foi a seguinte. Supor que foi a seguinte. Tá? Vamos supor que o Bob
fez uma medida na base Z, na primeira, fez uma medida na base Z da segunda, fez uma medida na base X, ou seja, está girando o ângulo do Stern-Gerlach dele, né? Deixou primeiro na vertical, depois vertical de novo, horizontal e assim por diante. Então aqui, ó, horizontal, horizontal, aqui eu vou dizer que ele voltou para a vertical, vertical de novo, se manteve na vertical, aí depois foi para a horizontal, voltou para a vertical e agora voltou para a horizontal e horizontal de novo, tá? Vertical, lembrando que é Z e horizontal é X, tá? Certo, pessoal? Então vamos ver o seguinte agora. Olha, lembre-se que 0 e 1 está codificado no fato de ser up ou down, tá? Então, se ela mandou menos, isso aqui é um estado 0, esse daqui é 0, esse daqui é 1, up é 1, é 0, é 1, 0, 1, 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, certo? Então, entre aspas, era essa informação que a Alice está a fim de mandar para o Bob, tá? Tá bom. Então, no caso de Bob, após eles anunciarem publicamente quais foram as bases enviadas por parte de Alice e quais foram as bases de medida de Bob, isso eles vão fazer publicamente, como eu falei, tá? Eles vão poder fazer o seguinte, ó. Alice vai dizer, Bob, a primeira partícula foi em Z. Aí ele, opa, eu também medi em Z. Então, o que é que ele, aí ele já sabe o quê? Se ele mediu um down, então corresponde ao número 0, então ele já anota o 0 da mensagem de Alice. Então, eles não precisam falar isso no telefone nem nada, isso é segredo, mas ele tem certeza que ela enviou um down, porque eles acertaram a base. A base de envio foi igual à de recepção. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui é um 0, ela enviou em X, mas ele mediu em Z, então discordou. Nesse caso, eles não podem ter acordo nenhum entre o envio e a recepção. Então, o que é que acontece? Aqui, eles descartam essa partícula, a informação dela, você não pode ter informação nenhuma. Aqui foi Z, aqui ficou em X, então você descarta também, ó, discordaram as bases. Aqui foi X e foi X, então coincidiu. Então esse 1 que ela enviou, ele vai detectar. Aí aqui segue, X e X concordam, então vai ter 0. Z e Z concordam, então aqui vai ser 1. X, ele mediu em Z, discorda, então joga fora esse dado. Z e Z concordam, é 1. Z e X discordam, então joga fora esse dado, ó, Z e X joga fora. Z e Z deu igual, então ele pega o 0, tá? E aqui, X e X deu certo, então 1, X e X deu certo, então 1 também. Então, o que é que você tira disso daí? O que você tira é a chave de segurança, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser o que sobrou. Você teve uma parte que foi jogada fora, ambos sabem que foi jogada fora, porque as bases foram anunciadas publicamente. Então a chave vai ficar, a chave de segurança vai ficar 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então essa fica sendo a chave de segurança com 8 dígitos, né? 8 dígitos binários. Certo, agora você, para finalizar, então a chave está estabelecida, mas e agora para finalizar, como é que eles têm certeza que isso foi estabelecido de maneira segura? Ninguém espionou. Aí que entra a mecânica quântica na história, tá? Que é o diferencial que com física clássica seria impossível de fazer. O que é que acontece agora, pessoal? O que eles vão fazer agora é o seguinte, eles vão sacrificar uma parte da chave para saber se eles foram espionados ou não. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão escolher certos elementos de dados para anunciar publicamente, para fazer uma conferência, para ver se deu certo. Por exemplo,
por exemplo, eles podem pegar esses três aqui, ó, esses três do meio aqui, ó, aleatoriamente. Vamos supor que eles peguem esses três do meio e façam o seguinte. Aí a Alice diz, ô Bob, vamos fazer o seguinte, vamos conferir os dados do quarto, do quinto, do sexto, da sexta partícula para ver se deu certo. Se deu certo, pessoal, então realmente, se realmente ela vai dizer, ó, o primeiro foi up, o segundo, desculpa, o quarto foi up, o quinto foi up e o sexto foi down. Deu certo aí, Bob? Aí Bob vai dizer, deu certo. Aí elas guardam o resto, então a chave vai ficar sendo o seguinte, 0, que sobrou, né? 0, 1, 0, 1, 1. Então a chave se resume a isso. Porque eles sacrificaram aquela parte para saber se eles foram espionados ou não. E como é que eles têm certeza disso? Sabe quem é que garante? O teorema da não clonagem, pessoal. Porque se alguém aqui, se você tiver um espião aqui, vamos botar uma espiã aqui, geralmente o pessoal chama a espiã de Eva, tá? Se a Eva interceptar aquelas partículas no meio do caminho, fizer medidas iguais às de Bob para tentar descobrir o código, não tem como ela saber com 100% de certeza quem foram essas partículas aqui. Por quê? Porque vocês sabem que não dá para clonar partículas, não dá para clonar o estado das partículas. Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira partícula aqui. A Alice enviou um Z down, Z menos. Vamos supor que a Eva acertou, interceptou essa primeira partícula com o Stern na direção Z, que é a melhor das possibilidades, ela acertou, mas aí o que é que ela vai medir? Vai medir um down, correto? Sem as elementos ela vai medir um down. Mas o que é que ela pode concluir? Ela pode até concluir, ela vai poder concluir que é um Z menos, ela não vai poder porque ela não sabe o estado. Ela pode até anotar o 0, foi um down, anota o 0, mas, pessoal, para que ela não seja detectada, essa espionagem não seja detectada, essa partícula que ela mediu, ela vai ter que substituir por outra partícula e enviar para a Bob, concorda? Para que ela não seja notada, ela está interceptando, mas ela tem que substituir as partículas detectadas por outra partícula e enviar para a Bob para que não seja reconhecida. Ela teria que substituir por outra partícula com esse estado, mas ela não descobre que o estado é Z menos, não. Ela descobriu que é down, mas ela mediu em Z, mas se a Alice tivesse me mandado uma partícula X+, também poderia dar um resultado down na direção Z. Se a Alice tivesse me mandado um X menos, também tem a possibilidade de dar down na direção Z. Então ela tem essas três possibilidades, ela mede um down na direção Z, tem essas três possibilidades, X+, opa, aqui é X menos, né? Desculpa, pessoal, aqui é X menos, tá? Desculpa. Então, ficou errado aqui, é X+, X menos, Z+, Z menos. Então, tem essas três possibilidades aqui de envio de partícula para dar aquele mesmo resultado da medida. Ela nunca vai saber, com uma medida só dessa interceptação de partícula, que a Alice enviou um Z menos. Então, qualquer que seja o estado que ela meça no aparato dela, tem três possibilidades distintas de estados que a Alice preparou aquela partícula que ela interceptou. E ela nunca vai saber por qual realmente vai ser substituída a partícula para enviar para a Bob para ela não ser notada. Tá? E quem proíbe essa substituição é o teorema da não clonagem, porque se ela tivesse uma máquina de clonar, ela ia receber uma partícula de Alice, ela ia clonar, ia ficar com duas, fazer, ou N, fazer uma máquina de clonar, ela fazia 10 cópias, faria várias medidas em 9 para tentar descobrir um estado, tá? Faz uma tomografia, como a gente até comentou em aulas anteriores, e aquela 10ª que sobrou, ela envia para a Bob e nada aconteceria, ela nunca seria notada, mas o teorema da não clonagem, pessoal, proíbe exatamente esse fato. Ela nunca vai conseguir reproduzir uma partícula substituta, enviar para a Bob para que não seja notada. Então, por isso que tem esse artifício aqui, ó. Depois que eles estabelecem essa chave aqui mais longa, eles vão sacrificar uma parte, tá? Isso aqui está pequeno, tá, pessoal? Mas isso aí geralmente é uma sequência bem mais longa de partículas, tá?
Então, eles sacrificariam, digamos, um número grande também, mas 20 partículas, eles conferem a Alice e Bob. Se o erro for grande, claro que tem um erro experimental sempre, mas se um erro for de 50% aí de discordância, então eles vão dizer, ó pessoal, desculpa, Alice e Bob, não é Bob. Está dando muito diferente esses nossos dados, não está seguro, eu acho que alguém interceptou a gente, vamos deixar essa chave para lá, vamos tentar de novo depois. Então, a detecção do espião é feita com esse sacrifício de parte da chave. Tá? Então, a mensagem é essa, pessoal. O teorema da não clonagem é que garante a segurança do protocolo BB84 e faz com que Alice e Bob tenham certeza de que estabeleceram uma chave de segurança que só eles dois conhecem. Tá certo? Então, eu vou encerrar a discussão do protocolo BB84 agora e vou iniciar a do protocolo E91, tá? Então vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Apagar isso aqui. Eu vou deixar a Alice e o Bob, porque eu vou precisar fazer um outro desenho envolvendo eles dois de novo, né, nossos protagonistas. Então, vou deixar eles dois aí, tá? Apagar aqui, vou falar do E91, apagar esse exemplo. E agora a gente vai ver que um outro recurso da mecânica quântica que a gente já vem comentando vai garantir uma outra forma de estabelecer uma chave de segurança entre Alice e Bob, tá? Se esse BB84, quem garante é o teorema da não clonagem, quem vai garantir o E91, que eu vou falar agora, quem vai garantir o E91 é a questão de estados quânticos emaranhados violarem a desigualdade de Bell, tá? A gente vai ver como isso acontece. Então, o protocolo é 91, certo? Deixa eu só deixar aqui. Certo? Bom, e agora o protocolo é 91. Já que vocês entenderam aí o BB84, não vai ficar difícil não, tá? Então, a diferença agora é o seguinte, pessoal. De novo, tem essas duas partes, Alice e Bob. E o que a gente vai ter é o seguinte, ó, a gente vai ter uma fonte de partículas emaranhadas, tá? Fonte de partículas emaranhadas naquele estado de singleto que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, a gente tem uma fonte de partículas, igualzinho àquele experimento lá da desigualdade de Bell, tá? Então, você vai mandar uma das partículas para Alice, vai mandar outra partícula para o Bob, desse par de partículas emaranhadas. Então, você vai ter aí uma fonte produzindo vários pares de partículas emaranhadas no estado de singleto, certo? Tá, eu vou estabelecer um eixo aqui, um eixo de coordenadas, que vai ser o seguinte, ó, só para facilitar a orientação da gente. Vou fazer um eixo aqui, ó. Essa aqui vai ficar sendo a direção Y, essa daqui vai ficar sendo a direção Z, e essa daqui a direção X, tá? Então, Z para cima, Y e X apontando aí para vocês, tá? Tá, então, eu acho que para entender esse protocolo, se vocês derem uma revisada naquela aula anterior, a aula número 11 de desigualdade de Bell, vai ser muito importante para entender o procedimento, o protocolo E91, certo? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, pessoal. A Alice, ela vai fazer aleatoriamente medidas de spin dessas partículas, né? É um estado de spin, tá certo? Spin emaranhado, superposição de up, down e down, up. Então, a Alice, ela vai fazer medidas da projeção de spin das partículas que ela recebe em 3 direções distintas, tá? 3. Lá naquele caso da desigualdade de Bell, ela poderia fazer em 2 direções distintas e Bob também.
Aqui, para esse protocolo, a gente vai permitir que eles façam aleatoriamente medida, cada um em 3 direções distintas. As medidas de Alice, as direções que a Alice vai medir, são essas aqui, ó. O protocolo estabelece isso, tá, pessoal? Que ela vai fazer medidas numa direção desse vetor unitário A1, 45 graus depois tem um vetor unitário A2, tá? E na vertical aqui tem outro vetorzinho unitário A3, tá? Para o caso de Bob ele vai fazer medidas nessas direções aqui, ó. Uma direção é aqui a 45 graus, com a horizontal, que é a direção B1, vetorzinho unitário. Tem outro vetor unitário aqui, B2, na vertical, e esse outro aqui fazendo 135 graus, com a horizontal na direção B3, tá? Só para que vocês se orientem em relação a essas direções com os eixos coordenados, eu só vou fazer essa correspondência aqui, ó. A direção X é essa aqui, tá, pessoal? X é essa aqui, que é essa que aponta para vocês, ó, de acordo com esse meu eixo geral aqui. E aqui é a direção Z, tá? E mesma coisa aqui também, ó. Aqui é X e Z, tá? Então, o mesmo eixo na visão de Alice, se esse for o eixo X e esse for o eixo Z para Alice, essas são as direções que ela vai medir, tá? Eu vou até botar aqui 45 graus. E mesma coisa aqui também, ó. Tá? 45 graus e 45 graus, e aqui também, tá? 45 graus. Certo? Então, cada um, tanto a Alice quanto o Bob, vão fazer aleatoriamente medidas nessas direções, tá? Notem o seguinte, uma coisa interessante é, a direção B1 coincide com a direção A2 e a direção B2 coincide com a direção A3. Então, eles têm 2 direções em comum, né, que podem coincidir, né, e tem essas direções aqui. B3 não tem nenhum correspondente lá, e o A1 também não tem uma direção correspondente aqui. Certo? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, eles vão fazer medidas de acordo com o experimento de teste de desigualdade de Bell, nessas direções ali. E vamos ver como que esse artifício ele nos dá a possibilidade, ou melhor, dá a Alice e Bob a possibilidade de estabelecer uma chave de segurança. Tá? Segura. Né? Bom, só para que vocês tenham uma ideia, o trabalho do Ecker, né, que como eu já falei, que ele é 91, quer dizer Ecker, 1991, o trabalho dele se chamava justamente algo como criptografia quântica com base em teste da desigualdade de Bell. É uma coisa mais ou menos assim, a ideia do título do trabalho dele é esse. Então, utilizar teste de desigualdade de Bell para fazer criptografia quântica. Tá? Então, é exatamente o que a gente tem aqui. Tá, então, pessoal, se a gente observa, né, essa configuração, uma coisa que é similar ao protocolo BB84 é que toda vez que eles medirem um AP, qualquer que seja a direção, eles vão fazer uma correspondência com um dígito binário. Se for up, que nem no caso passado, vai ser o dígito binário 1, e se for down, é o dígito binário 0. Então, que nem no caso anterior, você vai ter up sendo 1 e down sendo 0. Tá? Então, toda vez, eles vão ter o primeiro par de partículas, né? Se a Alice medir um up para a primeira, qualquer que seja a direção, ela vai botar o 1. Se for down é 0, e mesma coisa bom. Tá? E assim eles estabelecem uma sequência de dígitos binários. Tá, mas olhando por essas direções aqui, pessoal, primeiro, são 3 possibilidades de um lado e 3 do outro. Então, são 9 configurações, 3 vezes 3, são 9 configurações de bases que eles vão escolher
aleatoriamente para medir esses pares de partículas. São 9 possibilidades. Tá? Mas existem, né, somente duas dessas 9 configurações, somente duas correspondem à coincidência de base. Quais são as duas? Quando a Alice medir A2 e Bob B1, então a base coincide, o ângulo coincide, a mesma direção. E quando a Alice medir A3 e Bob A2. Então são os únicos 2 casos, esses 2 casos são os únicos dentre os 9 em que há uma coincidência de bases. Tá? Então, 2 nonos, né? Em 2 nonos das vezes, isso corresponde a mais ou menos 22% das vezes que esse experimento é rodado, eles têm coincidência de base. E nos outros 7 nonos, ou seja, 78% das vezes, eles não conseguiram concordar nas bases de medida. Certo? Ótimo. Então tá. Então, tendo estabelecido toda essa lógica para esse protocolo, o que eles vão fazer em seguida é o seguinte. Eles vão fazer várias medidas, up e down, tá? Eles vão, entre eles, que nem no caso do BB84, eles vão anunciar publicamente as bases medidas. Naquele caso era X e Z, né? Aqui vai ser A1, A2 ou A3 para Alice, B1, B2 ou B3 para Bob. Então, eles vão dizer, ó, no primeiro par de partículas, a Alice vai dizer, olha, eu medi A2. Aí o Bob vai dizer, eu medi B1. Aí no segundo, a Alice, eu medi A3. Aí o Bob, eu medi B2. E aí vai, né? Se fizerem isso 500 pares de partículas, então 500 informações de bases escolhidas aleatoriamente por eles. Eles vão ter. Então isso é anunciado publicamente. Depois que for feito esse anúncio público, tá? O que vai acontecer é o seguinte, eles vão separar essa informação sobre as bases em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo em que as bases são diferentes. E como a gente já discutiu, isso ocorre em 78% das vezes. Então, separação em grupos. Né? Separação em grupos. Você vai ter o primeiro grupo que corresponde a bases diferentes, né? Ou orientação diferente, melhor dizendo, né? Orientações diferentes, tá? E o segundo grupo vai ser orientações, tá? Orientações iguais. Tá bom? Olha, pessoal, no caso, tá? No caso em que as orientações forem diferentes, o que é que eles vão fazer com esses dados? Vão jogar fora? Não, de jeito nenhum. Essa parte em que as orientações são diferentes, eles vão fazer um teste de desigualdade de Bell. Vão fazer um teste de desigualdade de Bell nos moldes que a gente, exatamente na linha de raciocínio que a gente fez na aula 11, na aula passada, número 11. Então, lembra que lá eram bases diferentes, que a Alice e Bob faziam medidas nas partículas deles, né? E depois conferiam os dados, a correlação entre os dados, e via se a desigualdade era violada ou não. E, de acordo com a mecânica quântica, com o estado de singleto, que é esses que estão sendo produzidos pela fonte, havia uma violação da desigualdade de Bell bastante significativa, né? Então, nesse caso aqui de bases diferentes, né, o que é que você vai fazer? O que vai ser feito é teste de desigualdade de Bell, tá? Teste da desigualdade de Bell. Isso daqui ocorre com probabilidade de 2 nonos, como a gente já discutiu. E se as orientações forem iguais, desculpa, essa aqui é 7 nonos, né? Esse é o que é diferente, 7 nonos. Se as orientações forem iguais, o que vai ser feito é criação da chave, tá? Vai ser feita a criação
da chave. Isso vai ocorrer para uma probabilidade de 2 números, né? Então, com 78% dos dados eles vão utilizar para fazer um teste de desigualdade de Bell. Daqui a pouco a gente vai ver para que isso. E com os 22% restantes vai ser usado para construir a chave de segurança. Esse é o protocolo. Tá? Então, com esses dados aqui, que é a maioria, de 78%, o que é que eles vão fazer? Como é que é feito esse teste da desigualdade de Bell? Então, de acordo com o que a gente expôs na aula passada, um teste de desigualdade de Bell que pode ser feito, tá? É o seguinte, ó, você pode analisar a seguinte equação, né? Aquela equação lá da CHSH, certo? Então, daqui o que é que a gente pode fazer? De acordo com a mecânica quântica do estado de singleto, isso aqui tem que ser satisfeito, ó. Módulo de A3 B1 mais módulo de A1. Esses aqui, pessoal, são operadores de medição de projeção de spin nas direções que correspondem a esses vetores unitários aqui, tá? Então, sem o chapeuzinho quer dizer isso, ó. Medição do spin por Alice na direção A3 vezes o resultado que deu da medição do spin por Bob na direção 1. Então, eles vão fazer se deu up ou down, ou seja, se deu 0 ou 1, certo? E vão fazer o produto, tirar as médias, exatamente como se foi feito na aula passada, o teste de desigualdade de Bell, tá? Então, o teste é feito, continua assim, ó, tem essa expressão aqui, A1B1 mais A3B3, média, tá? Menos A1B3, fecha, isso daqui a mecânica quântica diz que é 2 raiz de 2, e qualquer entidade clássica, né, ou seja, que respeita o realismo e a localidade, como a gente viu na aula passada, isso daqui só poderia dar no máximo o valor 2. E a mecânica quântica diz que dá 2 raiz de 2, que é 1.41 vezes maior, certo? Tá, então, é feito um teste de desigualdade de Bell nesses 78% dos dados, tá, pessoal? Para que se faz isso? Porque é o seguinte, pessoal, só quem viola o teste de desigualdade de Bell com essa característica é o estado de singleto. Se houver um espião no meio do caminho, para interceptar dado, ele vai destruir o emaranhamento. Se ele destruir o emaranhamento, as partículas estão em estados separáveis, descorrelacionadas, e esses estados não violam a desigualdade de Bell. Então, quando eles escolhem esses dados aqui, que estão aleatoriamente distribuídos na sequência de pares de partículas produzidas pela fonte, tá? Quando eles escolhem isso aleatoriamente, né, e verificam que a desigualdade de Bell foi confirmada dessa forma, dando o valor 2 raiz de 2, o que é que eles podem concluir? Olha, essas partículas não foram interceptadas, elas chegaram em nossas mãos, Alice e Bob, né? Elas chegaram em nossas mãos emaranhadas. Se chegarem emaranhadas é porque ninguém interferiu. Esse emaranhamento se manteve desde a fonte até nossas mãos. Então, o restante que sobra, a gente está seguro que ninguém interceptou também. Se 78% dos dados não foram interceptados por ninguém, né, de vários dados, então é sinal que os 22% restantes também não foram. Até porque isso foi aleatoriamente, eles escolheram orientações iguais e diferentes. Nem eles sabiam quando que coincide e quando que não coincidia. Só descobriram depois que anunciaram publicamente as bases somente. Tá? Certo, agora resta saber o seguinte, ok, como que sobra essa parte de orientações iguais, como é que eles vão produzir uma chave a partir disso? Fácil, muito fácil. Porque esse estado aqui, se vocês lembrarem da aula passada, se forem feitas medidas de spin na mesma direção, o que um dá up, o outro dá down e vice-versa, independente de qual seja a direção. Se for igual, é descorrelação na certa. Então, tudo que era up para Alice, necessariamente era down para Bob e vice-versa.
Então a sequência de bits 0 e 1 que a Alice anotou com esses dados restantes, Bob anotou certamente o contrário, onde era 1 para ela, que era up, era 0 para Bob, que era down. Então tudo que ele vai fazer no final das contas é, o que ele anotou de 0 ele vai apagar e vai botar 1, e tudo que era 1 ele vai apagar e vai botar 0, e certamente com esses dados eles vão ter uma correlação perfeita. É só trocar, Bob trocar 0 por 1 e 1 por 0, que aí sim eles vão ter estabelecido uma chave de segurança com 100% de confiança e correta. E quem dá a garantia da não espionagem? Esses 78% dos dados que apontaram violação da desigualdade de Bell. Olha que interessante, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, no fim das contas, aqui também você vai ter uma sequência de bits, né? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, e por aí vai, né? Então, de acordo com com esse procedimento, esses 22% dos dados vão poder fazer com que a Alice e Bob estabeleçam uma chave de segurança. Que legal, né? Bom, pessoal, então a ideia é essa, né? Então, eu vou só fazer mais alguns comentários aqui em relação a esse protocolo E91, que é o seguinte, só tomar uma água aqui, né? Bom, primeiro que, diferentemente do BB84, o E91 utiliza a mecânica quântica associada à violação do teste da desigualdade de Bell para garantir que os dados, ou pelo menos para apontar que os dados não foram espionados. Quem garantia no BB84 era o teorema da não clonagem, que isso é uma característica puramente da mecânica quântica. Física clássica não tem essa característica de não clonagem, como a gente já discutiu. Violação da desigualdade de Bell, que é para esse protocolo, é uma coisa característica somente de mecânica quântica. Não existe estado clássico nenhum que viole a desigualdade de Bell. Somente mecânica quântica para estados ditos emaranhados, tá? Então, isso requer emaranhamento para isso, tá? Então, como a gente diz, as leis da mecânica quântica, nesses dois casos, nesses dois protocolos, estão assegurando o estabelecimento dessa chave de segurança entre Alice e Bob. Tá? Outra coisa que é importante discutir, que diferentemente do BB84, se vocês lembrarem, a Alice manda vários estados para Bob que podem ou não ser interceptados, que vai informação naqueles estados ali, né? A Alice estabelece um API em Z, manda para Bob, então existe informação ali naquele qubit dela, né? Ao contrário, nesse protocolo aqui, como a gente já discutiu, essas partículas elas não estão carregando informação nenhuma. Se vocês lembrarem da aula passada, a medida, né, feita sobre um estado emaranhado, ela não só revela o resultado, como ela produz o resultado. Então, produzir o resultado, nesse caso aqui de criptografia, significa produzir a chave de segurança. Então, nesse caso, os teóricos de criptografia quântica consideram o E91 mais seguro ainda que o BB84, porque a chave só é produzida nas mãos de Alice e de Bob a partir das medidas que eles fazem. Ela não existe antes, durante o percurso das partículas, essa chave não existe. Ela é não só revelada, como produzida nas mãos de Alice e Bob. Então, é considerado mais seguro ainda nesse sentido, o protocolo E91, tá? O que mais que é importante, né? Certo, então eu acho que isso aqui eu já falei, que se houver um espião, a detecção, a acusação do espião é feita pela não violação da desigualdade de Bell. Então, se a desigualdade de Bell não foi violada, nesses 78% dos dados, o que é que a Alice e Bob vão fazer? E se não foi violado essa desigualdade, foi respeitada a desigualdade, então, joga isso fora. A gente foi espionado, vamos tentar depois. Então, é isso que acontece. Se a desigualdade de Bell não foi violada para esses dados aqui, então,
joga esse resto fora aqui, não serviu para nada, tenta depois, até chegar a uma ocasião em que, de fato, essa desigualdade foi violada, aí eles vão ter certeza que tem uma chave de segurança que não foi espionada, tá? Bom, e por último, né, eu acho que tem um outro comentário aqui que eu queria fazer. Ah, tá. Esse último comentário que eu queria fazer, vocês poderiam se perguntar também, e se a Alice, só violando a desigualdade de Belk para ter certeza que não foi espionada, e se a espiã, se tiver uma espiã aqui, a Eva, né, a espiã Eva, lembra dela? E se ela chegar ali e interceptar esses pares de partículas e substituir por partículas emaranhadas? Aí, ó, vai violar. Ela substituir por estado de singleto também, não vai violar a desigualdade de Bell? Mas de novo, essa substituição dela, ela vai medir uma, só vai evitar que Bob e Alice recebam aquelas partículas e vai substituir por outro par de partículas emaranhadas. Mas esse par de partículas emaranhadas, de novo, ela não tem acesso a nenhuma informação sobre esse par de partículas, ou seja, como eu já falei, aliás, essas partículas nem estão carregando informação nenhuma, só quando chegar no momento da medida. Mediu, acabou. Não tem... Se Alice mede e Bob mede, produziu a chave. Antes disso não tem informação nenhuma, mas se Eva intercepta antes e mede, dos dois, ou ela destrói o emaranhamento e deixa de violar a desigualdade de Bell, ou ela não mede nada, e aí ela não tem informação nenhuma. Então não tem saída para espião nenhum, pessoal, nessa ocasião, né? Ou ele é descoberto, ou ele não descobre nada sobre a chave de segurança. Tanto o BB-84 quanto o E91 tem essa característica, mas como eu falei, pelo fato da chave ser produzida no momento em que as partículas chegam nas mãos de Alice e Bob, o E91 é considerado o protocolo de criptografia quântica mais seguro, certo? Bom, então eu espero ter deixado uma informação importante para vocês, uma aplicação importante, né? Eu acho que está claro que criptografia, né? Tanto que desde a antiguidade que já se faz criptografia e com mecânica quântica a gente está podendo estabelecer uma forma segura de distribuir uma chave de segurança entre partes interessadas, né? Então, está claro que isso daí tem todo um comércio, uma indústria por trás disso, uma indústria milionária, porque realmente estabelecer um envio de informação sem ser espionado é importantíssimo para a segurança dos governos, nossa própria segurança, e a mecânica quântica está trazendo essa aplicação tão importante, né, para o nosso futuro, para a nossa segurança futura. E, como eu já falei, deverá ser, se não já for, a primeira grande aplicação a nível comercial da teoria quântica a nível fundamental, né? Então, em nível fundamental, utilizando recursos puramente quânticos, como o princípio da superposição, emaranhamento. Então, é a primeira aplicação de fato que a humanidade, é o primeiro benefício que a humanidade está colhendo em relação a esses recursos puramente vinculados ao universo da mecânica quântica. Tá, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado dessa aplicação. Eu particularmente gosto muito, acho interessante, e a aula de hoje, por isso que eu quis dedicar somente a esse tema, certo? Então, eu vou encerrar a aula aqui e aguardo vocês na próxima aula.